quem estiver assistindo essa live aqui em algum momento do espaço e tempo. Que bom que você está aqui também, quem está aqui ao vivo, então, para mim, mais gostoso. Mas eu sei que às vezes não dá para acompanhar e está tudo certo. Em algum momento o assunto vai chegar e é isso que importa, né? Bom, faz tempo que a gente não se reúne para conversar um pouquinho lá dos assuntos da nossa comunidade. Eu estou com a tela, uma outra tela aqui do lado, onde eu estou com a nossa comunidade aberta. É por uma questão minha mesmo, tá? Eu estou com muita coisa de trabalho, organizando a vida aqui, e também com as crianças aqui de casa, então acabou que a minha rotina não dava mais para eu conseguir acompanhar todo mundo todas as terças. Oi, Marta, que bom que você está aqui. Então, por conta disso, eu não consegui manter o ritmo de abrir o grupo e acompanhar e tal. Mas eu já me coloquei que a gente vai fazer isso, sei lá, pelo menos uma vez por mês sai, tá? Então não fiquem chateadas comigo, mas a gente vai conseguir ir abrindo. É legal que a gente vai tendo oportunidade de estudar, é até bom porque as nossas dúvidas vão ficando cada vez mais aprofundadas, né? Legal, muito bom. Então vamos lá. Lembra que quem está ao vivo pode perguntar a hora que quiser, pode falar o momento que quiser, tá? Então é só abrir é só abrir aqui o microfone, levantar a mão, abrir o microfone e falar. Não tem segredo, tá bom? Não tem preocupação de achar que eu vou ficar chateada, de interromper, sem problema nenhum. É para a gente participar mesmo. Então vamos. A gente começou o nosso bate-papo lá na nossa comunidade essa semana, falando com a Rita que mandou o primeiro recado para a gente, fazia tempo que a gente não se via, né, Rita? E ela disse assim para a gente, ó, bom dia, Flavícia querida, me faz muita falta acompanhar as lives ao vivo. Eu também sinto falta. Rita, achei que você está aqui com a gente hoje, poxa, que pena. Aí ela continua assim: me faz muita falta acompanhar as lives ao vivo. Saúde mental e emocional acho muito difícil. Mudar hábitos, conceitos, pensamentos é muito difícil. Falar mais do tema é muito importante. Ótimo dia e final de semana. Beijos. Eu achei assim muito legal, porque deixa eu contar uma coisa interessante. Quando eu abro a comunidade, eu também me dou uma oportunidade de aprender mais. Porque cada vez que alguém faz uma pergunta, muitas vezes era um questionamento que nem eu formulei. Só que só dele existir, a gente que estuda a teoria do desdobramento do espaço e tempo, a gente sabe que o futuro ele existe, vamos dizer assim, ele coexiste, ele existe ao mesmo tempo do presente e do passado. Só que ele tem acelerações diferentes. Quando a gente parte desse princípio, a gente pensa assim: quando eu faço uma pergunta, eu estou no presente. Quando eu tenho uma questão, uma dúvida, uma interrogação, que seja, eu estou no presente. Onde está a minha resposta? Em que tempo está a minha resposta? Ela está num tempo futuro. Partindo disso, a gente já começa a entender que eu só tenho a curiosidade de fazer uma pergunta porque essa resposta já está lá. Então, recapitulando, nós estamos vivendo constantemente sendo sugeridos, recebendo sugestões de pensamentos. Já falamos em outros encontros que, também com embasamento científico, já se sabe que nossos pensamentos são sugestões. Por quê? Porque através de pesquisas da neurociência, neuropesquisador americano descobriu que a sinapse ocorre no nosso cérebro, ou seja, a conexão neural para se dar um pensamento, ela ocorre lá no nosso cérebro. E cerca de 0 a 3, 0 a 5 segundos depois que a sinapse aconteceu,
é que a gente se dá conta de que teve aquele pensamento. Então, de novo, fica para nós. Quem criou esse pensamento? Não fui eu, porque se fosse eu saberia antes dele acontecer. Meu cérebro manifesta isso, né? A Zirpa colocou aqui para a gente no chat, Já não faço mais a pergunta, já sei que crio. Perdão, Zirpa, peraí. Não faço mais a pergunta, já sei que crio cada um dos meus pensamentos. Então, olha, para a gente entender, os nossos pensamentos, eles são uma sugestão. Então, com isso, o que eu faço? Qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu livre-arbítrio? Escolher quem vai me enviar a minha sugestão. Os meus pensamentos podem ser sugeridos a partir das conexões com o meu programa de vida, ou seja, pelos duplos, pelas essências que são amigas da minha essência, do meu duplo, ou seja, que apoiam o meu programa de vida aqui, estão alinhadas com o que eu combinei com o Criador de vir fazer aqui, quando eu nasci, né, antes de eu nascer, ou eu posso ser sugerida pelos duplos, que o próprio físico dá o nome de parasitas, que não entendem, não sabem o que eu combinei de vir fazer aqui. E aí podem nos sugerir os pensamentos que nos mantêm na dificuldade, que nos mantêm nos medos, que nos mantêm nas inseguranças, tá? Então, é muito importante a gente ter esse pré-requisito para a gente começar a entender um pouquinho o que é que nós chamamos de difícil. Bom, ponto número 1. Nem o próprio Dr. Jean-Pierre diz que é possível, que ele mesmo consegue controlar 100% dos pensamentos dele. Então, esse equilíbrio que nós estamos trabalhando para buscar, ele é um trabalho dia a dia em nós. Mas como o próprio Dr. Jean-Pierre, que é o autor da teoria, diz, nós precisamos viver na intenção de controlar a malevolência dos nossos pensamentos. Por que que é impossível a gente controlar 100% dos nossos pensamentos? Porque nós temos mais de 70 mil pensamentos por dia. É muita coisa, tem muita coisa que a gente nem percebe que pensou. Certo? Só que conforme eu vou criando o hábito de ir controlando, de conhecendo a malevolência dos meus pensamentos e parando aí, falei, opa, pensei, me peguei pensando algo que eu considero ruim, que tem meus medos, que tem minhas dúvidas, que tem meus apegos, minhas vontades, minhas crenças e etc. Quando eu me pego fazendo isso, eu começo, com o tempo, a criar barreiras, a dizer, não, não vou pensar isso. Eu vou escolher algo melhor para eu pensar. Que aí vem a sacada da gente trazendo os pensamentos benevolentes para a gente e colocando os pensamentos benevolentes. A gente vai ficando mais hábil em pescar. E aí, como a gente já sabe que a escolha de quem vai nos sugerir depende da qualidade dos nossos pensamentos, então, para quem eu vou dar trela? Para quem vai me dar a sugestão de bons pensamentos ou para quem vai me dar a sugestão dos pensamentos ruins, malevolentes, de apegos? Como eu já sei que quem escolhe isso sou eu, conforme eu vou criando esse exercício em mim de ir colocando, barrando os meus pensamentos malevolentes e colocando mais pensamentos benevolentes, mesmo aqueles que serão inconscientes, que eu não vou saber que eu já pensei,
eu tenho mais chances de ter recebido sugestões melhores do que as piores, do que as ruins, do que as difíceis. A partir disso, eu quero contar para vocês, quando a Rita diz, puxa, Flávia, mas é muito difícil a gente mudar os nossos hábitos. Isso é também um pensamento. Quando eu penso, mas é muito difícil, quem está me sugerindo isso? Quem será que fica feliz quando eu acho que é difícil mudar? Quando eu já falo para mim mesma que isso comigo não vai dar certo, comigo não vai acontecer. Ah, isso não é para mim. Quem será que está nos sugerindo esse pensamento? Não estou dizendo que é para a gente se enganar, tá? E falar assim, ai, até parece, então vou começar a mentir para mim mesma, dizendo que vai ser fácil, mesmo sem acreditar que vai ser fácil. Não, não é para a gente fazer isso, porque todos os nossos pensamentos criam potenciais futuros para que eu mesma possa vivenciá-los, atualizá-los, e depois eles ficam disponíveis para qualquer pessoa atualizá-los. Isso significa, perdão, que se eu crio um potencial de mentira, eu estou criando mais possibilidades de vivenciar a mentira na minha vida, certo? Gente, deixa eu tossir que eu engasguei, peraí. Perdão. Então, quando eu começo a dizer assim, ok, não é simples, não é difícil, tá difícil, não é tão fácil, mas eu só preciso fazer um pouquinho por dia. Eu não vou me apegar mais a esse pensamento de difícil. E vejam como esse pensamento de difícil é uma construção, porque quando a gente fala de potenciais futuros, eu não estou falando só dos pensamentos que eu mesma criei para mim, perdão, dos potenciais futuros que eu mesma criei para mim a partir dos meus pensamentos. Eu estou falando desse grande bolsão de potenciais futuros que está sendo criado o tempo todo por todo mundo. E quando você fala para uma pessoa assim, vamos cuidar de você? Pode ser assim, vamos fazer um convite para essa pessoa assim, vamos para a igreja? Vamos continuar, sei lá, vamos participar de um grupo de orações, ou vamos meditar, ou vamos qualquer coisa que ela possa fazer para o bem dela, o que que ela vai falar? É mais fácil as pessoas dizerem: ai, mas isso dá um trabalho, ai, mas isso não é para mim, ai, mas isso é difícil. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Rita. Rita, você chegou, bem-vinda, minha amiga. Que bom. Vamos pegar então como que essa ideia do difícil é construída em nós. Vamos pensar assim. Vamos começar lá na internet. A gente está sendo bombardeada o tempo todo, quando a gente abre um Facebook, um Instagram, o tempo todo de informações de fique rica, fique magra, melhore o seu casamento. É ou não é, gente? É. Aí o que que isso faz com a gente? A gente faz isso assim, ó. Ai, deixa eu então, achei uma pessoa que vai resolver o meu problema. Olha como isso é construído, esse pensamento parasita começa lá longe. E a gente nem percebe hoje o quanto ele está criando de impacto em nós. Então eu vi essa informação e falo, ai, que legal, essa pessoa que vai resolver. Maravilha. Aí eu vou lá e assisto 70 lives dessa pessoa, tudo que ela tem de vídeo no YouTube. Nossa, com certeza é ela que me ajuda. Essa pessoa tem a solução. Aí eu vou lá,
vou comprar aquele curso, vou comprar aquele treinamento, vou comprar aquela técnica, porque aquilo me deixa rico, porque aquilo me deixa magra, porque aquilo vai resolver o meu casamento. Medo, dúvida e vontade. Lembra as 3 energias que nos afastam do nosso duplo, da nossa essência. Fui lá, comprei, fiz tudo e, de novo, vem a sensação. Tá vendo? Não funciona. Tá vendo? Todo mundo escrevendo lá nos comentários: eu tô ótima, eu tô maravilhosa, eu resolvi minha vida. Mas para mim não funciona. Você entende, então, que esse pensamento de que é difícil, de que não vai dar para mim, de que parece que só para os outros funciona, é um pensamento totalmente parasitário? É um pensamento de que é construído para você continuar apostando que a solução da sua vida está na mão de alguém, nunca em você mesmo. Nunca em você se reconectando com esse poder da tua essência divina, do teu duplo, que é um princípio vital, que nada mais é do que a sua ponte com o Criador. Então, pessoal, cuidem muito desses pensamentos. É um convite que eu faço. Cuidem muito. Pode falar, mami. Sabe, eu vendo você falar isso, né? Falar sobre esse exemplo tão simples que você usou, e tão comum de a gente ver, na verdade, deve existir sim aquelas pessoas que isso mudou minha vida. Foram aquelas pessoas que absorveram e olharam para si para ver o que elas tinham daquilo, o que elas podiam oferecer daquilo. Eu acho assim, a gente tem uma terrível mania, né? Primeiro, de culpar os outros. E segundo, de achar que os outros é que vão resolver as coisas da gente. Quando que, na verdade, ninguém tem culpa, só a gente. Quando a gente fala que a culpa, então se tem culpa é sua. E ninguém se propõe a se conhecer. Porque é uma coisa, como se diz, autoconhecimento é doloroso, mas é eficaz, né? Então, eu acredito assim que não estavam erradas aquelas pessoas que colocaram, ah, para mim deu certo, ajeitei minha vida, não sei o que tem. Porque elas ajeitaram a si, né? É isso. Perfeito, maravilhoso. Tanto que a gente já tem um exemplo que deixou aqui para a gente no nosso grupo da própria Zirpa, que colocou, né, como ela tem percebido suas melhores e tal. E durante essa semana eu recebi vários, para mim foram presentes de pessoas dando feedback, assim, Flávia, queria te contar. É coisa tão simples. Uma pessoa que me liga me mandou um áudio assim, ó, tô te mandando um áudio de dentro de um elevador cheio de gente. Lembra, eu não conseguia entrar no elevador. Pessoas dizendo, Flávia, eu tinha uma solução, não conseguia ver saída financeira para minha vida. E meu marido acabou de me mandar uma mensagem de uma solução que a gente nunca tinha pensado. E assim por diante. Eu não vou falar da Ziva porque eu vou ler aqui o que ela escreveu para nós, mas vejam que assim, isso significa o quê? É exatamente o que você falou, não é que não funciona, mas nós vamos precisar cuidar desse pensamento, porque senão a gente realmente começa a se permitir ser cutucado por aquilo, do tipo, ué, por que que para essa pessoa dá certo e para mim não? Por que que é difícil? Isso é um pensamento do tipo, corta ele na hora que ele vier. Corta, não permita que ele entre em você. Porque se ele entrar, ele vai tomar conta de você e o objetivo é desista. Porque vejam só, vejam que os potenciais futuros nesta realidade, neste tempo que nós vivemos, só são criados a partir de um pensamento.
usando, obviamente, as bases da teoria do desdobramento. Então, são criados a partir de um pensamento. Se eu quero viver bem, eu preciso ter pensamentos de bem viver, de bem pensar dos outros. E sobre mim também. Quem que se beneficia quando eu entrego os pontos e falo, eu vou continuar fazendo o que eu fazia sempre, porque nada funciona para mim. Quem quer que você continue criando mais da realidade que já existe. Mais daquilo que a gente vê e fala, puxa, isso, que dificuldade, o mundo está difícil, as coisas não vão para frente. Vocês entendem isso? É bem grande. E aí entra realmente o orar e vigiai, né? Que a gente aprendeu já também há muitos e muitos anos atrás. Tá bom? Roberta, bem-vinda, minha amiga. Que bom que você chegou. Vamos seguindo aqui, ó. A próxima pessoa que conversou com a gente, então, foi a Zirpa, e ela disse assim: Bom dia, minha linda amiga. Sinto muita falta de participar das lives, mas como nada é por acaso, há tempo para aprender a voar. Aprendi com vocês que podemos mudar o foco, mudar a maneira de olhar, sentir, parar e refletir sobre tudo o que acontece no nosso dia a dia. Que cada dia é uma bênção e que quando abrimos mão e deixamos Deus decidir o melhor para nós, temos que aceitar todas as coisas e acreditar que tudo sempre dará certo. Prestar atenção nos detalhes é fundamental para que possamos ouvir o nosso duplo falando. Saudades de todas. É isso. Exatamente isso, Zirpa. Com as suas palavras, eu acho que você traduziu muito bem o que a gente tem praticado aqui. E eu gostei muito que você falou do prestar atenção aos detalhes, porque é nos detalhes que estão esses viés de pensamentos que a gente tem. E eles vêm num instante. É muito rápido. Então, eu penso assim: eu vou sair com o meu carro de manhã. Ai, o meu dia tá lindo. Aí, o pneu furou. Qual que é o pensamento? Qual que é o viés que vem rápido? E que droga, que coisa. Por que que eu nem consigo pescar? Eu tô até tentando muitas vezes, falo assim, não, mas espera aí, furou, mas vamos tentar resolver. Não, mas que porcaria que eu vou me atrasar. Não, mas calma. Então, a gente fica numa luta do detalhe do nosso pensamento mesmo. E é a hora que a gente tem que chegar e falar assim, para. Não vou pensar nisso, eu só preciso encontrar a solução. Qual é o verdadeiro problema aqui? O verdadeiro problema é, eu estou preocupada que eu vou me atrasar. Como eu resolvo o verdadeiro problema? Às vezes uma chamada basta. Faz uma ligação e avisa a pessoa que você ia se encontrar, viu? Eu vou me atrasar. Ou chefe, vou chegar atrasado porque acabou de furar meu pneu. Vejam que como a gente entra nessa bola de neve de pensamento de tal maneira que a gente nem percebe, a gente já está lá na frente. Olha o tanto de potencial ruim eu já criei, né? Deixa eu ler aqui, a Zirpa colocou algumas mensagens, eu passei, peraí, Zirpa, que eu vou ler tudo. A cada pensamento malevolente, nós temos um poder de apagar e transformar isso em algo bom, maravilhoso. Isso, inclusive, o Dr. Jean-Pierre escreve nos seus livros. Toda noite, nós temos a oportunidade de pedir para a nossa essência, para o nosso duplo, apagar todos os potenciais futuros perigosos que nós criamos ao longo desse dia, inclusive aqueles que a gente nem se deu conta que criou, daqueles pensamentos que foram tão rápido que eu nem percebi. Muito bom se lembrar disso. Quem resolve somos nós, temos que aprender a organizar a nossa responsabilidade. Deveremos agradecer, de repente está sendo evitado algo. Exatamente, Zirba, esse exemplo do pneu do carro, né? Então, lembra que
aqui, neste momento, nós sempre temos a oportunidade de escolher viver bem. Né? Essa é a grande sacada que eu tenho aprendido praticando cada vez mais essa teoria, colocando em prática esse princípio vital. Eu sempre tenho a oportunidade de escolher o bem viver. Como eu olho para isso de outra forma, né? E aí, de novo, eu virei a chave, as sugestões de uma nova qualidade de pensamentos começam a me chegar, né? Então, vamos lá. Não estou dizendo que, gente, de novo, que eu não passo por tudo isso. Eu só consigo dar todos esses exemplos para vocês porque eu vivencio da mesma forma, tá? Então, de novo, a grande beleza é nos mantermos na intenção de bem pensar e de bem dormir. Ai, não funcionou hoje? Tudo bem, eu ainda tenho a intenção. Essa noite eu vou fazer de novo. Pensei, me peguei pensando coisas ruins, julgando muitas vezes pessoal. Essa semana aqui na turma da quarentena, a Roberta está participando. Nessa semana, o nosso combinado é observar quantas mentiras a gente conta, inclusive mentalmente. Gente, é tão revelador sobre nós. E a gente vai vendo que, assim, a mentirinha, ela abre uma tonelada de mentiras que tem a ver com o que a Ana Paula colocou aqui sobre aquela questão da dissociação cognitiva, que ela deixou aqui para a dissonância cognitiva, que eu fui estudar e falei, nossa, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Nós já vamos chegar lá. Então, vamos seguindo aqui, ó. A minha mãe deixou aqui para gente. Bom dia, consciências extraordinárias. Tenho exercitado muito no dia a dia a qualidade dos meus pensamentos. E isso se refere a todos os pensamentos que tenho, inclusive os pensamentos reagentes às situações que me desagradam. Nossa, esses são difíceis, né? Quando a gente reage assim, que você fala, nossa, me atacaram, eu já... Né? Eu sou rapidinho de já falar, quê? Né? Muito legal. E esse está sendo o mais trabalhoso, pois sei que são os que também têm dois lados, o bom e o ruim. Nem sempre consigo rapidamente ver o bom e acabo criando os potenciais ruins, que quando eu percebo, temo não ter tido tempo suficiente para descriá-lo. Então vamos lá. Toda noite, a gente pode e deve pedir para o nosso duplo corrigir todos os potenciais perigosos que a gente criou, apagar para que não fiquem disponíveis para ninguém, inclusive para nós, tá? Então não esquece de pedir isso. Então, não tive tempo no dia de hoje, não tem problema. Alguns a gente vai pescar, que estava pensando malevolências. Alguns a gente só vai se dar conta depois de um tempão pensando naquilo. Você fala, nossa, gente, olha o tanto de tranqueira que eu já pensei. E alguns, como eu disse para vocês, a gente não tem 100% de consciência dos nossos, não tem consciência de 100% dos nossos pensamentos. Então, nós não vamos conseguir perceber todos mesmo, tá? Aí minha mãe termina dizendo, sinto-me muito bem quando exercito essa nova maneira de pensar e viver, que tem me trazido bem-estar, paz e na grande maioria do tempo. Muito bom. É isso, tá? O mais gostoso da gente praticar, da gente não desistir, é sentir essa paz. Ela é deliciosa. Seguindo aqui, a próxima pessoa que comentou com a gente foi a Roberta. Eu achei o comentário dela muito legal também, viu, Roberta? Ela disse assim: olá, meninas, boa noite. Tenho estado alerta aos meus pensamentos, mas nem sempre consigo controlá-los e passo algum tempo brigando com eles. Por exemplo, ontem, diante da tragédia, a gente viu sobre a queda do avião, né, que caiu aqui na região de Campinas. Diante da tragédia, foi difícil controlar os pensamentos e sair da comoção. Como pensar benevolente diante de situações que nos impactam? Obrigada. Então, vamos pensar assim.
O pensamento benevolente, ele é sempre direcionado a uma pessoa encarnada, viva. Ou, se for uma pessoa que já morreu, pode ser a nossa mãe, inclui a adotiva, ou nossos filhos, incluem os adotivos, tá? Mas é sempre de uma pessoa viva que está aqui. Então, no caso de uma tragédia, normalmente quando várias vidas foram impactadas, eu não consigo pensar benevolências para todo mundo. Mesmo porque nem dá, tenta pensar para vocês verem. Lembra que o princípio do pensamento benevolente é: eu reconheço o bem nessas pessoas. E eu não posso fingir. Então, o que que eu conheço dessas pessoas? Eu não tenho, né? Então, numa situação como essa, até comentei isso ontem lá na quarentena, o que que a gente faz? O que que eu sugiro fazer? Faça uma prece, faça uma oração, peça para Deus, para aquilo que você acredita, né? Então, simplesmente peça para que todos sejam amparados, mas lembre que durante a sua prece, o mais importante é você entender o que você está pensando. Então, se eu estou fazendo uma oração por todas aquelas vidas, mas eu estou pensando que medo que isso aconteça comigo. Que desespero que deve estar essa mãe que perdeu essa criança, esse filho, essa pessoa que estava lá, o piloto. O que que eu estou criando? Esses potenciais futuros para mim, certo? Então, não está funcionando. Não está tendo o efeito que você gostaria que tivesse. Então, é mais bonito você simplesmente, então, reza um Pai Nosso, por exemplo, ou simplesmente entrega, fala, olha, Deus, Alá, Buda, quem você está acostumada a ir fazer as suas preces, está nas suas mãos, eu sei que você faz sempre o melhor, cuide de todos com o mesmo amor que você dedica a todas as suas criaturas. É o que eu posso fazer agora, tá? Para sair da vibração, da frequência dessa questão do acidente. Obviamente, né? Antes de dormir, faça seus pensamentos benevolentes. Pare de ver informações sobre isso, sobre a notícia, porque aquilo vai deixando a gente mais triste, mais triste. E lembra, é proposital, é para a gente continuar criando esses pensamentos, esses potenciais futuros. Então, já vi, já sei o que aconteceu, o que que eu posso fazer agora? Qual é o meu melhor? Ah, eu posso fazer uma prece, posso rezar? Posso, então eu vou fazer isso. Eu não consigo estar lá, eu não consigo abraçar aquela família, ou se você quisesse, se você voluntaria, fala, não, eu vou fazer um acolhimento, tá tudo bem. Mas é isso que a gente pode fazer. Além disso, observe a você mesma. Quais são os seus medos quando você vê essa tragédia? Quais são as suas inseguranças, as suas dúvidas? E quais são as suas vontades, as suas crenças, os seus apegos? Descobriu tudo isso? Entrega para a tua essência resolver isso essa noite. Corrige em mim esse medo de que isso possa acontecer comigo ou com alguém da minha família. Ok? Posso falar uma coisa para a Roberta, tá? Pode, mãe, claro. Para todos, né? Mas Claro. olha que coisa, Roberta. Eu vi uma fala da pessoa, o dono da casa, que o avião caiu no quintal, tá? Ele disse que no Dia dos Pais, ainda já estavam tirando todos os corpos de lá e tal, ele foi lá para o quintal, levou flores, levou uma vela
e disse que essas almas sintam-se confortadas, que ele permitiu com muito amor que elas desencarnassem ali. Pronto. E cada pai que foi, que tenha um Dia dos Pais abençoado, e para os pais que ficaram também. Essas almas não estão jogadas, elas estão sendo acolhidas. Achei maravilhoso, Roberto. Acho que é uma coisa assim, Verdade. aquela coisa da gente, sabe? É. Obrigada, Su. Eu não vi, eu não acabei não seguindo mais nada, mas obrigada. Legal, maravilhoso mesmo, mãe. Uma maneira diferente da gente olhar para tudo isso. Bom, a escolha foi aquele lugar, aquela hora e aquelas pessoas. Sim, Seja a sua vontade, né? Isso. amém. Perfeito, é exatamente isso. Então, aquelas pessoas precisavam estar ali, acabou o tempo da vida delas aqui, todas elas naquele mesmo dia, né? Então, lembrando sempre de quem não foi, de que não caiu na cabeça de ninguém aqui no chão, de quem não conseguiu embarcar. Então, assim, de novo, é confiar, né, naquilo que a gente aprende aqui, né? Seja feita a vossa vontade, não a minha, certo? Muito lindo. Aí a Zirpa responde aqui para a Roberta, tá? Eu vou passar. Aí a Camila coloca uma observação também muito legal. Bom dia, pessoas incríveis e extraordinárias. Flávia, uma situação tem me ocorrido. Toda vez que me surgem perguntas, nos segundos que levo para formular em minha mente a pergunta, eu já penso na resposta. E isso tem me impactado. Tudo acontece de maneira rápida, mas confirmatória e eficaz. Mais uma experiência incrível que experimento nas conexões com a minha essência. Perfeito. Então, Dr. Jean-Pierre nos diz que a cada 8 segundos, mais ou menos, nós temos uma abertura temporal entre o tempo presente e o tempo dos potenciais futuros. Então, quando a gente começou essa live, a gente falou, né? A resposta pré-existe a pergunta. Quando eu começo a ficar mais atenta, a cuidar da benevolência dos meus pensamentos, eu começo como o próprio Dr. Jean-Pierre diz, né, a gente fica meio adivinha, vidente, né, premonitório. Mas, na verdade, é uma habilidade, né, não é uma habilidade, é um princípio que está disponível para todos nós desde 1989, da explosão solar de 1989, que ele previu nos seus cálculos sobre os estudos do tempo, do desdobramento do tempo, tá? Então, como ele diz, as portas para o futuro estão escancaradas e por isso pode ser muito perigoso. Porque da mesma forma que eu tenho a pergunta e tenho uma sugestão já de resposta, se eu não tenho cuidado da benevolência dos meus pensamentos, eu vou ter respostas. Mas de quem? Quem vai estar me informando? Então, essa questão a gente começa a ver na quarentena, eu sempre sugiro para fazer um diário, e a gente começa a anotar as questões do nosso diário. Quando a gente escreve, a gente precisa de um tempo maior, de uma elaboração maior da nossa pergunta. E quando a gente começa a elaborar para perguntar, será que isso está acontecendo comigo? Não dá nem tempo de você terminar de escrever, a resposta já surge. Sim, é isso mesmo, tá? Então, é uma experiência muito gostosa de se vivenciar. A Lora diz para a gente assim: bom dia, pessoal extraordinário. Não consigo estar nos horários das lives. Que pena, Lora. Mas depois assisto tudo e reflito com cada questionamento. Muito legal. Procuro praticar tudo que tu, Flávia, nos expõe com muito carinho, mas às vezes é difícil. Sigo aprendendo e praticando teus ensinamentos. Gratidão, gratidão, gratidão. Meu adormecer nunca mais foi igual ao antes desse conhecimento. Fico muito feliz, Laura, de saber disso. É um pouco do que a gente comentou no começo da live, né? É desafio, mas nós precisamos nos manter firmes na nossa intenção.
como a gente tem a intenção de não ter cárie, não tem? Então, para isso, a gente vai lá e escova os dentes, mesmo com preguiça, muitas vezes, né? Então, vamos continuar na nossa intenção de bem viver, né? Flávio, tenho comigo, eu não consigo acreditar num Criador tão benevolente, tão sublime, que criaria suas criaturas para sofrer. Que prazer há nisso? Não faz sentido, né? É incongruente pensando na benevolência do Criador. Então, toda vez que tiver difícil, que tiver duro, lembra disso. Onde há conflito, mesmo que seja conflito interno, é o meu ego atuando, não é a minha essência. Posso pedir nesse momento uma correção? Posso, eu peço na hora, tá? Embora as minhas aberturas temporais durante o dia sejam, as nossas aberturas sejam somente com o futuro, com o passado nós só temos a possibilidade de encontrar com a nossa essência, de encontrar com fazer um intercâmbio com a nossa essência, enquanto a gente dorme no sono REM ou no sono paradoxal. Então, eu já sei que eu estou indo no futuro falar com os amigos do meu duplo. Mas não tem importância, você pode falar, você pode usar o termo que você quiser. Você estando em benevolência, você vai ser sugerida, a correção vai chegar para você. Nem que a correção de pensamento seja, observa mais isso em você. Tá? Muito bom, Laura, que bom. Bom, seguindo aqui, aí a gente chegou na pergunta da Ana Paula, que foi muito legal. Ela disse assim: Bom dia. Minha dúvida consiste na educação dos pensamentos. Vi outro dia sobre dissonância cognitiva e há uma luta interna absurda. Como nos educarmos? Como seguir ouvindo os pensamentos mais lógicos? Fantástica a tua pergunta. Então, para a gente ficar todo mundo na mesma página, eu fui descobrir o que era dissonância cognitiva. E estudando um pouquinho esses dias, eu descobri que, de maneira bem resumida, nada mais é do que quando você pensa de uma forma, mas você age de maneira oposta e se justifica para isso. Um exemplo bem simples. A pessoa vai lá e lê a informação. Fumar dá câncer. E ela fuma 3 maços de cigarro por dia. Aí o que ela faz? Ela fica dizendo, mas peraí, não se morre só de câncer, eu posso morrer de acidente de carro. Então não é só isso que vai me matar. Entenderam? A relação da dissonância cognitiva. E todos nós temos dissonância cognitiva, certo? Acabamos de descobrir que nós também fazemos isso. Como é que a gente faz para fazer essa luta ser menor, Ana Paula? A minha sugestão é: coloca para o teu duplo resolver isso para você. Então, ontem mesmo, aconteceu uma situação que depois eu entendi que era uma dissonância cognitiva. Agora aprendi isso com você. Eu estava conversando com uma pessoa que é uma mãe solo. Então, ela estava me dizendo que ela está com N problemas de saúde e dizendo que já está indo em vários médicos e ninguém consegue resolver. E aí ela disse assim para mim: mas você sabe que para mim a minha vida é mais difícil, né, Flávia? Porque eu não tenho com quem contar. Eu não tenho um parceiro, um companheiro. E eu tenho uma filha e eu tenho que me virar sozinha. Então, o dinheiro, tudo, é tudo mais difícil para mim. Aí eu falei para ela, mas você já procurou, já que você já foi em tantos médicos, você já procurou olhar também um pouquinho para o seu lado emocional, né? Não que você tenha que abandonar os seus médicos, mas se você combinar as duas coisas, eu acho que você tem grandes possibilidades de começar a melhorar. E aí ela disse assim, não, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu disse para ela, não, mas existem várias pessoas falando gratuitamente desse assunto na internet.
livros que você pode estudar, que não são tão caros, palestras que você pode assistir, lives. Você não precisa. Ela disse: não, mas eu estou te falando que eu não tenho dinheiro. Eu falei: mas o que eu estou te falando, você não vai investir nem um centavo. Ah, é? Aí eu falei: olha que interessante. Eu já tenho um apoio, a minha mente já tem uma condição. Ela já criou essa condição. Você não tem dinheiro, você não pode cuidar do seu emocional, porque fazer terapia custa caro. Então, ela nem se permite pensar em alternativas que não tenham nenhum custo. Então, como é que a gente se educa? A gente tem que parar de ter luta. A gente só tem que olhar para o que a gente está lutando. Peraí, vou pegar esse exemplo então de novo, tá? Que eu estava falando agora da questão financeira. Peraí, eu não tenho como cuidar do meu emocional, eu gostaria de cuidar do meu emocional, mas eu não tenho grana, não tenho dinheiro, sou mãe solo e as coisas para mim são mais difíceis. O que que eu posso começar a mudar aqui, quando eu sei que eu estou trabalhando em dupla? Primeira coisa, corrige em mim essa ideia de que as coisas para mim têm que ser mais difíceis porque eu sou mãe solo. Não precisa ser mais difícil. Eu posso encontrar caminhos para ser fácil. Duplo, essência, vai me mostrando quais são esses caminhos. Ponto número 2. Eu estou condicionando o meu tratamento emocional a dinheiro. Mas que tem duplo que eu não estou enxergando? Essa noite você me mostra, por favor. Não existe nada, não é possível. Uma pessoa que dê meditação grátis, um grupo de oração. Eu não sei. Uma Flavítia ensinando a ir dormir bem. Não tem. Então, a gente não precisa mais continuar nessa briga. O que a gente precisa é o que eu sempre falo. Eu preciso apenas reconhecer o que eu penso sobre as coisas. Esse é meu papel no meu trabalho em dupla, vivendo em dupla aqui. Esse é o meu papel. O papel da minha dupla é ir corrigindo as coisas que eu já estou identificando que não estão boas. Vocês entendem isso, pessoal? Certo? Então, como seguir ouvir os pensamentos mais lógicos? Eu te diria o seguinte: cuidado, filtre bem o que você entende por pensamento lógico. O que é lógico? Tá? Porque muitas vezes, quando a gente tenta partir para a lógica, a gente cai na cilada. Exemplo de novo dessa questão financeira que eu estava falando para vocês. Pela lógica, essa pessoa tem todas, ela está certíssima de achar que por ser mãe solo, ela tem que trabalhar mais, a vida dela vai ser mais dura, ela não tem com quem contar, ela não pode investir em terapia, ela não pode investir nela mesma. A lógica diz isso, não diz? Então, muito cuidado com o que a gente chama de pensamento lógico, tá? Eu recomendaria o seguinte: tudo que a tua lógica estiver te levando para conflitos, de novo, para medos, dúvidas e vontades, a tua lógica também é uma sugestão de pensamento. Observa quem está sugerindo essa lógica, tá? Então, E às vezes pode ser a gente mesmo, pelas crenças limitantes que a gente tem. com certeza, tá? E tem, quando a gente fala de inconsciente coletivo, por exemplo, né? Existe uma crença do inconsciente coletivo de que a mãe sozinha vai sofrer muito mais. Tudo vai ser mais duro para essa mãe, né? Só que da onde vêm as crenças? Vamos entender pela ótica da teoria do desdobramento? O que são? O que é o inconsciente coletivo? Um monte de potencial futuro que todo mundo foi criando, que todo mundo vai pescar porque é o caminho mais fácil. Sabe, quando a gente começa a ir olhando para as nossas
para essas nossas travinhas, a gente vai começando a se conhecer de um jeito tão lindo que às vezes a verdadeira pergunta que a gente se faz é, quando eu falo para mim mesma, verdade que eu não tenho dinheiro para fazer terapia? Verdade que eu não tenho tempo para assistir uma palestra online? Ou será que eu não quero? Que dor que é essa que eu tenho dentro de mim que eu não quero olhar? Tá? Eu não estou dizendo que é o caso dessa pessoa, ok, pessoal? Só estou contando para vocês porque, olha, a questão do dinheiro, você pode, tudo que você colocar na tua frente, assim, ó, não tem dinheiro, não faço porque eu não tenho dinheiro, pode parar aí e já perguntar assim, verdade que eu não faço porque eu não tenho dinheiro? Pode parar aí, porque o dinheiro é a crença do inconsciente coletivo mais fácil. Ah, tá com o dinheiro que resolve. Você não precisa mais caminhar no seu autoconhecimento, tá? Maravilha. Seguindo aqui, a Rita colocou outra mensagem para nós, que foi assim. Boa tarde, Flavícia e meninas. Que bom estar aqui com esse grupo extraordinário. Vontades, pensamentos recorrentes têm sido meus maiores desafios. Tenho percebido com mais rapidez esses pensamentos. Muito bom. Tento mudar, mas sempre voltam. Não é fácil mudar o padrão. Tenho estado mais atenta, firme na prática do bom adormecimento. Grata por dividir tanto conhecimento. Beijos. Muito legal. Então vamos lá. Padrão. Padrão é desafio mesmo da gente trocar. Porque olha só esse exemplo que eu acabei de explicar. Olha como a gente vai no padrão de maneira totalmente inconsciente. É muito fácil falar, não dá, não tem dinheiro, não tenho tempo, né? Agora, eu posso sempre trocar e falar assim, e se eu pensasse diferente? E se eu tivesse tempo e dinheiro? Seria mais gostoso? Ai, eu ficaria tão feliz. Ai, seria muito bom. Essência, corrige em mim. Corrige para mim essa ideia de que eu não tenho dinheiro e eu não tenho tempo para cuidar de mim. Só que você entendeu que você saiu, você botou o pé na frente de você e falou assim: eu quero fazer isso. Essa é a minha parte no meu trabalho em dupla. A outra parte do meu trabalho em dupla é me manda as possibilidades para eu fazer. E aí, gente, desculpa, mas as possibilidades surgem assim, ó. Uma pessoa vem e te oferece, uma outra te convida, um amigo te chama, uma coisa aparece na sua agenda que você tinha que fazer, teu filho não vai mais fazer aquele curso, então você não precisa mais levar. Apareceu o tempo, tá? Então, Rita, é isso mesmo. Que bom que você está tendo mais essa percepção dos pensamentos. Essa é a grande sacada. Percebi, reconheci. Aí é só ir jogando para nossa essência e resolvendo no bom adormecimento, tá? Aí, seguindo, a Zirpa saiu, que acho que acabou a bateria do celular dela, né? Mas ela disse um pouquinho da experiência dela aqui. Então, como ela já comentou um pouco do como ela tem sido, como ela tem cuidado dos pensamentos dela, eu vou passar aqui, mas é muito bonito ver que a gente, trabalhando na gente mesma, a gente vai melhorando. E não tem varinha mágica. Nem sempre vai funcionar. Algumas coisas vão começar a funcionar mais rápido, outras vão levar mais tempo. E tudo que está levando mais tempo, comece a perguntar: que caminho eu posso ir um pouquinho mais além? Onde eu posso me aprofundar mais? Porque se isso aqui está travando, é porque eu tenho mais uma coisinha para aprender sobre esse assunto. O que que eu posso melhorar nesse assunto? Né? Daí a Zirpa diz aqui, né? Eu queria comentar isso aqui, ó. Gratidão, querida Flávia. Aprendi com você a capacidade que temos de compreender algumas coisas que estão acontecendo por nossa própria falta de conhecimento. A Zirpa me escreveu esses dias contando que ela resolveu ler esse livro, ela comprou e resolveu ler. E realmente, tá? Nesse livro e em todas as entrevistas, nos outros livros, o Dr. Jean-Pierre sempre diz que não precisa ser sábio para fazer tudo isso.
para ir dormir bem e para viver bem pensando. Ele diz que os bebês, as crianças até os 7 anos de idade fazem isso, elas não estudaram nada, né? Mas eu comentei que eu concordo, tá? Pelo menos para mim também foi muito legal, tem sido muito legal. Eu estudo ainda essa teoria, estudo com outros grupos, pessoas que já fizeram várias formações com o Dr. Jean-Pierre, para poder ir trazendo cada vez mais informação para vocês também. Mas estudar, o que que acontece? Nos dá mais confiança de seguir. Então, eu não preciso estudar para fazer tudo isso, não preciso. Mas conforme eu vou entendendo o que está acontecendo por trás de um pensamento, o que que acontece com o potencial futuro, eu vou ficando cada vez mais confiante em me manter nesse processo, em me manter nessa prática do bem dormir e do bem pensar, né? Meninas, poxa, ela tá até meu vinho tá perdido aqui, tadinho, ficou sozinho. Saúde. Ó, tá uma delícia aqui, hein? Ó, saúde, mames. Cheers! Espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido dividir com vocês. A ideia dessa live é realmente fazer ela de maneira bem descontraída, por isso convidei vocês para a gente fazer uma happy live, uma live vinho. Todos os conhecimentos, todos esses saberes, eu recomendo sempre que vocês acessem a página oficial do Dr. Jean-Pierre. Eu sempre deixo na descrição dos vídeos para vocês poderem acessar as informações direto da fonte. Você pode ouvir ele falando. Sempre recomendo ouvi-lo. Você pode participar de uma formação com ele. A próxima vai ser na Cidade do México. Eu vou, quer dizer, eu e Duplo estamos organizando, por enquanto está dando tudo certo. No caso da Cidade do México, a formação vai ser traduzida para o espanhol, então a única questão, o único pré-requisito é, né, saber um pouquinho do idioma, que senão não vai dar para acompanhar, ou francês, que é a língua original do Dr. Jean-Pierre, né, a língua materna dele. Mas eu recomendo, vale a pena. E a gente continuar se encontrando, a gente continuar compartilhando, porque eu acho que isso nos fortalece, né, gente? Não sei. Acho gostoso, eu também me sinto mais feliz, também me sinto mais motivada de continuar na nossa prática. O que que vocês acham? Abre o microfone aí, vamos falar. Eu acho super importante esse encontro, claro. Independente do número de pessoas que possam estar presentes no momento, tudo que a gente falou, tudo que a gente trocou na comunidade, o que foi feito aqui, está aqui para as outras pessoas acessarem. E olha, cada vez eu perdi uma live sua, um dia que você sabe que eu não estava aqui, eu fui assistir assim, vendo, nossa, a best das lives, entendeu? Porque na verdade, cada uma é a best. A best hoje é essa. Mas, na verdade, a gente aproveita muito. E eu acho muito importante, porque as dúvidas de um, normalmente estamos todos iniciando esse novo hábito. Então, as dúvidas de um são as de outro, as dos outros também. Ou numa intensidade, ou em outra, né? Que nem esse lance que eu falei do meu pensamento. Pô, tem hora que já. Opa, mas tem o seu lado bom. Aí já corro, ver se eu consigo evitar que se expanda. Mas acontece, né? E bom saber que ainda posso corrigir sem se disseminar tanto, né? Então, eu acho muito importante essa live. Eu curto muito. Acho que uma vez por mês seria excelente, que as pessoas já se programam para poder estar presente, né? Tirar dúvida no ato também. E num horário legal para todo mundo, eu acho que vai ser uma coisa ótima, se você puder continuar, lógico. Gratidão pela de hoje. Gente, opinião de mãe só não vale, hein? Vamos lá. O que que vocês acham? Mande críticas, sugestões. Tranquilo, a Roberta colocou aqui que concorda com a Su. Importante, sim. A Rita, que delícia estar com vocês hoje. Muito bem. Encerramos, então. Então, não sei te dizer quando será a próxima.
Ah, Rita, adorei também que você veio, viu? Mas em breve a gente vai trocando lá na comunidade, logo, logo a gente faz outra dessas, tá? Gente, um beijão para todo mundo. Até a próxima. Tchau!